ele acreditava piamente, Carlos Moisés, de que ele havia proporcionado a Bolsonaro aquela votação espetacular de 2018. Ele acreditava. Veja só, quem era Carlos Moisés? Nunca tinha ocupado cargo público nenhum. Elegeu-se exclusivamente porque ele dizia: o único candidato Bolsonaro aqui em Santa Catarina é Carlos Moisés. E aí resolveu, depois de 3 meses. Então, só retomando o raciocínio, é evidente que ele foi eleito por Bolsonaro e, por ter traído Bolsonaro, teve o resultado que teve de sequer chegar ao segundo turno. E agora, nessa eleição de Tubarão, o candidato Bolsonaro não será novamente ele. Será Sorato, que é do PL. Ele terá Bolsonaro como adversário. Então, veja bem, ele tem muitas respostas até que terá que dar durante as eleições, como bem colocou o Almir, os 33 milhões, os pedidos de impeachment, o fato do PSD desejar derrubá-lo para que o presidente da Assembleia, Júlio Garcia, assumisse o governo. Quando não foi possível, graças ao voto do Sargento Lima e o de Minerva do desembargador Ricardo Resler, aí, como quem assumiria o governo seria a vice Daniela Rainer, o PSD achou melhor, entre ela e ele, fiquemos com ele. Salvaram Moisés, ele só foi salvo porque aqueles que queriam imolá-lo resolveram, a partir da realidade de Daniela Rainer, baixar a espada. Resolveram preservá-lo. E, para isso, foram para o governo. E lá ficaram 1 ano e meio. Depois, na 1ª hora, quando tentaram impor o nome do secretário da Casa Civil, Heron Giordani, como vice dele, Moisés, ele não topou, abandonaram Moisés. E ele foi ser vice de quem? De Jean Loureiro. Aí o PSD fechou com o Jean Loureiro. Então, a realidade é essa. Ele sempre foi a reboque dos acontecimentos. O Almir foi muito preciso, ele não esperava essa eleição, ele não estava preparado, ele assumiu o governo assustado, tanto é que ficou enclausurado no Palácio Residencial durante 2 anos e meio. Com a chegada do PSD no governo, é que ele foi para a rua, veio o PIX, começou a viajar ao Estado, mas aí já era tarde demais. E a realidade é a seguinte: o mesmo que o elegeu em 18, o derrotou em 22. E essa sombra, esse fantasma, pode também ter um peso todo especial nas eleições de Tubarão no próximo ano. E deixa eu fazer uma reflexão aqui, que eu acho que é interessante, que é a seguinte: como vota o eleitor? O eleitor vota tendo em vista a realização administrativa do cidadão, que naquela eleição seguinte vai buscar a recondução, ou vota politicamente? Vamos pegar um caso único aqui de Santa Catarina, temos vários outros, inclusive no plano nacional. 2002. Esperidião Amin tinha realizado um governo redondo, muito superior ao primeiro, lá de 83, 87. Mas está com o dinheiro em caixa, mas estava nadando de braçadas, não tinha para ninguém, nunca tinha perdido uma eleição, a não ser aquela presidencial de 94, mas que ele fez figuração para tentar eleger a esposa Ângela Amin, no que foi mal sucedido na estratégia. Mas, muito bem, voltando para 2002. Não tinha adversário para ele, as pesquisas mostravam ele com 64%, Luiz Henrique não batia nem nos 2 dígitos. E ele, repito,
com uma administração exemplar e bem avaliada, tanto a administração quanto o próprio governador. E o que aconteceu? A onda vermelha. Luiz Henrique pegou carona em Lula. Por menos de 3 pontos percentuais, carimbou presença no segundo turno em relação ao candidato petista à época, José Fritz. E foi enfrentar Esperidião Amin. E virou a eleição. Uma virada surpreendente. O azarão derrotou o favorito. Então, o que eu quero colocar é o seguinte: o eleitor não vota pensando administrativamente naquilo que foi realizado. Ele vota politicamente.